Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo. E também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada de Física para o Vestibular, vamos então a mais uma aula de mecânica. Aula de hoje, início da gravitação, um assunto bastante interessante, mágico. Afinal de contas, vamos falar um pouquinho sobre sistema solar, planetas. E nós começamos a gravitação com a parte 1, que são as leis de Kepler. Então a gravitação está dividida em duas partes, leis de Kepler e a gravitação de Newton. Então hoje, leis de Kepler. Muito bem, essa figura aí já mostra um pouquinho para vocês de como é aparentemente o nosso sistema solar. Lembrando que nós temos ao longo da história modelos geocêntricos em que a Terra era considerada como o centro do universo e depois modelo heliocêntrico, principalmente aí com Copérnico a partir dos anos 1500, né? Onde o Sol passa a ser o centro de tudo. E na verdade o Sol ele é apenas o centro do sistema solar. Sabemos hoje que o sistema solar é apenas um dos sistemas que está na nossa galáxia, que é a Via Láctea, e nós temos uma infinidade de outras galáxias por aí afora e muitos outros sistemas planetários. Mas isso é uma aula que quem tiver um pouco mais de curiosidade e quiser acompanhar com um pouco mais de detalhes, eu recomendo que assista às minhas aulas de astronomia, que está aí na playlist. Então lá eu falo um pouquinho mais sobre isso. O objetivo aqui para o ensino médio é esse, é simplesmente destacar as leis de Kepler e também as leis da gravitação. Bom, nosso sistema solar ele é formado pelo Sol como a nossa estrela principal, aproximadamente aí quase que 99% de toda a massa do sistema solar está no Sol, e aí nós temos os planetas orbitando o Sol numa trajetória elíptica, falaremos disso já já. E recomendo que sobre as características do sistema solar você guarde algumas informações que é comum aparecer no vestibular. Por exemplo, já foi questão do vestibular, qual é o planeta mais próximo do Sol? Mercúrio. Mercúrio é o planeta mais perto do Sol. Depois, Vênus. Vênus é o segundo planeta da linha do Sol para fora. Depois, a nossa Terra. E aí nós temos uma outra pergunta que já foi comum no vestibular, que é a seguinte: quais são os planetas internos? Internos é que estão da órbita da Terra em direção ao Sol, que no caso seria Mercúrio e Vênus. Então é importante guardar isso aí também. Aí nós temos, depois da Terra, nós temos Marte, que também é um planeta rochoso, o último planeta rochoso aí. Isso também já foi questão de vestibular. E outra pergunta que já apareceu é: quais são os vizinhos da Terra? Que no caso é Vênus e Marte. Depois nós temos um cinturão de asteroides, que são pedras, vamos dizer assim, que orbitam entre a trajetória de Marte e o próximo planeta, que é Júpiter. E nesse cinturão de asteroides nós vamos ter um planeta anão, que é Ceres. Mais detalhes na aula de astronomia. Então depois nós temos os gigantes gasosos, que é Júpiter, depois vem Saturno e seus belos anéis, depois nós temos Urano, e finalmente Netuno. Lá nos confins do sistema solar nós temos Plutão, que é considerado também um planeta anão. Beleza? Então essas são as características, né, do sistema solar. Recomendo aí que você guarde algumas dessas informações à ordem dos planetas. Tá? Os planetas jovianos são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então isso também já foi questão de vestibular. Maior planeta do sistema solar também já foi questão de vestibular. Então guarde essas informações. Bom, no sistema solar nós temos muitos outros objetos, além de planetas, como você está vendo aí, cometas, né? Que nascem lá na nuvem de Oort e ocasionalmente passam aí muito perto do Sol. Então essa é o nosso sistema solar. Uma coisa que você vê aí nessa imagem é que o sistema solar ele é plano, assim como a nossa galáxia também ela é plana, né?
com pequenas variações nos ângulos de órbitas, mas você não tem, por exemplo, o Sol, aí um planeta gira aqui, o outro gira completamente fora desse plano orbital. Então, a gente costuma dizer que o Sistema Solar ele é plano, assim como a nossa galáxia também, ela é plana. Isso tem uma explicação, vem da parte da quantidade de movimento e também da quantidade de movimento angular. Mas, como eu disse, assista a minha aula sobre formação do Sistema Solar, que você vai ter mais detalhes sobre isso lá na playlist de astronomia. Para definir as leis de Kepler, eu vou precisar definir ou lembrar, depende, né? Se alguém já viu, a definição de uma elipse. A elipse é um tipo de seção cônica. Esse assunto ele é visto na matemática num tópico chamado geometria analítica, que é quando você tem um cone e você corta esse cone por um plano. Então, dependendo de como você corta esse cone com o plano, você tem, por exemplo, as seções cônicas que podem ser uma elipse, que podem ser uma parábola, que podem ser uma hipérbole. Eu vou mostrar para você rapidamente, mas, claro, recomendo que você verifique isso com mais detalhe em matemática. No caso da elipse, quando uma superfície cônica é cortada com um plano que não passe pela base e que não intersecte as duas folhas do cone, a intersecção entre o cone e o plano é uma elipse. Eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui eu estou mostrando as seções cônicas nessa primeira figura. Então, por exemplo, quando você pega um plano, está aqui, ó, e corta o cone, um plano e corta o cone lá interceptando a base, por exemplo, e do outro lado levemente acima, você tem a parábola. Quando você corta o cone com um plano bem, digamos assim, não na base, mas entre o vértice do cone e a base, esse plano ele é paralelo à base, você tem a circunferência. Se você inclinar levemente esse plano, você vai ter a elipse. E a hipérbole é quando você corta seccionando lá na base. Tá? Então você tem as quatro cônicas, você vai ver isso em geometria analítica. Aqui eu tenho uma animaçãozinha para você ver como é que esse plano pode ir fazendo os cortes. No caso, num corte completo aí do plano, nós vamos ter o seguinte. Repare aí, ele vai começar com uma circunferência, nesse caso é uma elipse, tá? E aí ele vai aumentando a excentricidade da elipse, e depois ele vai para a parábola e finalmente para a hipérbole, beleza? A elipse ela tem dois focos, que no caso do círculo são sobrepostos. Então, olha só, você tem foco 1, foco 2, e aí você pode fazer isso de uma maneira muito simples. Você pega dois pregos, prega na mesa, pega um pedaço de cordão, amarra as duas extremidades nesses pregos com folga, ou seja, não estica o cordão. Aí você pega a ponta do lápis, põe no cordão e faz a volta em torno dos pregos. Você vai construir uma elipse. Os pregos posicionados são chamados de focos, então está aí o foco 1, o foco 2. Esse pontinho vermelho aí é como se fosse a ponta do lápis, girando em torno dos dois focos. Se os focos são juntos, você vai ter uma circunferência. Se eles são levemente afastados, você começa a formar a elipse. Quanto mais afastados os dois focos, maior a excentricidade da elipse. Então, nós chamamos de excentricidade. Olha a próxima figura, os focos já estão bem mais distantes. Então, a excentricidade da elipse ela é maior. Para as leis de Kepler, a elipse é fundamental, a gente vai precisar disso, beleza? Então, olha só, a elipse é o conjunto dos pontos P do plano, tais que a soma das distâncias de P aos dois pontos fixos F1 e F2, nos focos no caso, ela é constante. Vou fazer uma figura estática para você aí, observe. Nós temos a elipse, o ponto P, que seria a ponta do lápis, os dois pregos em F1 e F2. Repare a distância PF1 mais PF2, que é o tamanho do cordão. Essa distância ela sempre vai permanecer constante. É só você observar aí na animação, nas duas figuras de cima, beleza? Bem, então vamos às leis de Kepler. Na gravitação, as leis de Kepler é como se fosse lá a cinemática. Lembre-se, lá na mecânica você estudou cinemática, que era o movimento sem se preocupar com as causas, você viu velocidade, você viu espaço, você viu aceleração, etc. Depois você vê a dinâmica. E a dinâmica é a parte da mecânica que estuda os movimentos preocupando-se com as causas. Por exemplo, as forças, né, que vão gerar aí e variar os movimentos. Então, as leis de Kepler é como se elas fossem a cinemática dos planetas. Vamos falar de quê? De trajetória, vamos falar de velocidade, de tempo, período da órbita do planeta. Então, cinemática dos planetas. Depois, a segunda parte da gravitação, ela vai ser sobre a dinâmica
no movimento dos planetas. Aí a gente vai inserir a força através da lei da gravitação universal, da lei de Newton. Então vamos às leis de Kepler, cinemática dos planetas. A primeira lei de Kepler tem chamado lei das órbitas. Moçada, lei de Kepler é bem simples, tá? O que fala a primeira lei de Kepler? Ele fala o seguinte, que cada planeta descreve uma órbita elíptica em torno do Sol. No caso, o Sol é o nosso referencial, lembrando que física não funciona sem referencial, e em que o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Então, detalhe importante, você tem aí o Sol, você tem aí a Terra girando em torno do Sol com uma velocidade v, e ela vai fazer uma trajetória que é isso que você está vendo aí, ou seja, uma elipse. O que acontece? O Sol ele está posicionado num daqueles focos da elipse. O que vai ter no outro foco? Nada. Isso atrapalha em alguma coisa o movimento do planeta? Absolutamente. Lembre-se que isso é apenas geometria. Foco 1, foco 2 é a elipse. Então, a trajetória do planeta em torno do Sol é uma elipse e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. O que vai acontecer ao longo do movimento do planeta em torno do Sol? Ora, ele vai passar mais perto do Sol, ora ele vai passar menos perto do Sol. Moçada, essa elipse que eu estou colocando aí, ela está muito excêntrica. No caso dos planetas do Sistema Solar, a excentricidade ela é muito pequena, ou seja, a trajetória é quase uma circunferência. Já já vamos colocar alguns valores. Então, o ponto em que o planeta está mais próximo da estrela é chamado de periélio, e o ponto que ele está mais afastado é chamado de afélio. Então, nós temos aí o periélio, mais perto do Sol. Repare, periélio, perto do hélio. Hélio é Sol, lá em grego, tá? Então, periélio. E nós temos do outro lado o afélio. Quando o planeta passa aí, vai ser o afélio, beleza? Colocarei mais uma figurinha, reparei o Sol, planeta qualquer, periélio, afélio, mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte. As leis de Kepler, elas são válidas para o movimento dos satélites naturais e artificiais ao redor dos planetas. Aliás, as leis de Kepler, elas são universais. Vale não só para o sistema solar, como também para qualquer sistema planetário na gravitação. Detalhe importante, sabemos que planetas giram em torno de estrelas, no caso da Terra, gira em torno do Sol. Trajetória, elíptica. Repare, moçada, é uma lei que fala só da trajetória, elipse. A Lua gira em torno da Terra. Qual é a trajetória da Lua em torno da Terra? Uma elipse. Tudo bem que é uma excentricidade pequena, mas é uma elipse. Estação Espacial Internacional está girando em torno da Terra. É um satélite artificial. Trajetória dela, elipse. Então, qualquer corpo que venha girar em torno de outro vai fazer uma trajetória elíptica. Essa é a primeira lei de Kepler. A tabela aí ela mostra um pouquinho da excentricidade dos planetas. Tá? Lembrando que quando a excentricidade é muito próxima de zero, é porque a trajetória é circular. À medida que você desloca os focos, né, a trajetória circular, os focos são coincidentes lá na elipse, à medida que você desloca os focos lateralmente, a excentricidade ela vai aumentando. Tá? Tem uma fórmula para calcular a excentricidade que é feita lá em geometria analítica. Aqui no caso não nos interessa por enquanto. Então Mercúrio tem uma excentricidade de 0,2, Vênus tem uma excentricidade de 0,068, a Terra de 0,01 e assim por diante. Observe aí os planetas Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e o Plutão, que na verdade não é mais um planeta, ele é um planeta anão, definição lá na minha aula de astronomia, que tem a maior excentricidade do sistema solar, que é por volta de 0,25, uma excentricidade legal aí no caso de Plutão, beleza? Então tá aí, você tem mais uma imagem, você tem o Sol, periélio, afélio, o segundo foco que é vazio no espaço, não se preocupe com isso, isso não é nenhum fator determinante nas leis de Kepler, beleza? Então o Sol ocupa um dos focos, o outro é vazio no espaço. Aí nós temos o seguinte, essa distância do Sol até o planeta no periélio, eu chamo de distância mínima. E a distância do planeta até o Sol no afélio é a distância máxima. Para efeito de cálculo, o que a gente vai fazer? A gente vai somar essas duas distâncias e dividir por 2. Isso vai ser chamado raio médio da órbita do planeta. Esse raio médio vai ser muito importante daqui a pouco numa outra lei de Kepler, beleza? Está aí novamente a imagem do sistema solar. Observe as elipses, né, dos planetas em torno do Sol. Aí, moçada, para vocês um dado bem interessante, que é no ano de 2018, as distâncias da Terra até o Sol no periélio e no afélio. Repare um detalhe importante, que aqui no mês de janeiro, né, foi o periélio, no dia 3 de janeiro de 2018, a Terra estava a 147 milhões
97.232 quilômetros do Sol. Depois, em julho do mesmo ano, 6 de julho, ela esteve no afélio e a distância de 152.095.566 quilômetros do Sol. Moçada, um detalhe importante. Se você fizer a diferença entre as duas distâncias, aí você vai ter aproximadamente 5 milhões de quilômetros. Em astronomia, 5 milhões de quilômetros não é nada. Mais ou menos aí, numa comparação, é como se fosse 1 milímetro para a gente. Ou seja, para quem já está pensando assim, o verão ele é no periélio, o inverno ele é no afélio. Tudo bem, coincide, mas as estações do ano não são definidas pela proximidade periélio e afélio. É por outro motivo que é a inclinação do eixo da Terra. Então, cuidado. Não vai me falar que verão é no periélio, inverno é no afélio. Não é por isso, ok? Então, essa diferença de distância aí, ela é praticamente nada em astronomia. Então, esse é um dado importante para você ter o conhecimento. E nós temos a órbita elíptica da Lua em torno da Terra. Moçada, olha só, periélio, perto do Sol, hélio é Sol. Agora, perigeu, geu é Terra. Então, a Lua, no perigeu, que é o ponto mais próximo da Terra, não vai ser chamado de periélio, vai ser chamado de perigeu, porque é Terra. Lua gira em torno da Terra. Então, repare aí que a Lua, no perigeu, quase que eu entro nessa, né? Ela passa aproximadamente 357 mil quilômetros da Terra. E depois, no apogeu, que é quando a Lua passa lá no ponto mais distante da Terra, ela passa aproximadamente 407 mil quilômetros da Terra. Mais uma vez, a diferença entre as duas é muito insignificante para a astronomia, beleza? Muito bem, vamos à segunda lei de Kepler, que é a chamada lei das áreas. Antes de eu começar a explicar, vale colocar uma coisa importante. Olha só, quando você tem o Sol e tem o planeta girando em torno do Sol, o movimento de translação do planeta ele é repetitivo. No caso da Terra, ele ocorre a cada um ano, 365 dias para dar a volta, beleza? Isso leva à impressão de que o movimento do planeta em torno do Sol ele tem uma velocidade constante, uma vez que ele gasta o mesmo tempo para poder fazer o giro. E aí acontece o seguinte, como a trajetória é elíptica, uma coisa que vai acontecer é que aquela velocidade linear lá da cinemática, espaço pelo tempo, ela não é constante. O planeta tem velocidades diferentes ao longo do seu movimento na sua trajetória. O Kepler, mapeando o céu por quase 20 anos, os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter principalmente, ele concluiu que a órbita era elíptica e que também o movimento desses planetas em torno do Sol não tinha velocidade linear constante. Mas como era um movimento repetitivo, que se repetia a cada período, alguma coisa tinha que permanecer constante. Tem alguma coisa que permanece a mesma durante esse movimento. E aí ele vai descobrir que essa coisa chama-se velocidade areolar. Vamos entender isso melhor. É a chamada lei das áreas. A linha que liga o centro do Sol ao centro do planeta, que eu vou chamar de raio vetor, é um vetor imaginário, você já vai ver uma figura, varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, a velocidade areolar do planeta ela é constante. Então vamos lá. Põe aí o Sol, uma trajetória elíptica, nossa Terra, e aí eu estou definindo uma coisa chamada raio vetor. O que é um raio vetor? É um vetor imaginário que nasce no centro do Sol e vai até o centro do planeta. Esse raio vetor, moçada, ele é variável. À medida que o planeta se move em torno do Sol, ele vai mudando de tamanho. Repare, cada posição do planeta é um raio vetor. Esse raio vetor ele é variável ao longo do movimento. Beleza? Esse raio vetor, à medida que o planeta se move, ele vai varrendo uma área, que a gente já vai mostrar isso para você. E é essa área que vai me interessar. Isso só é possível se a velocidade de translação do planeta for variável, foi o que eu disse, devendo ser maior na região do periélio e menor na região do afélio. Vou mostrar isso por fórmulas já também. Então, aí, vamos lá. Você tem o Sol, e aí vamos supor que você tem o planeta Terra girando em torno do Sol e o raio vetor que vai variando. Repare aí na figura, na animação, né? Eu não vou colocar todas as posições por uma questão de tempo, mas estamos colocando aí algumas posições da Terra no giro em torno do Sol e o raio vetor variando. O que vai acontecer com a situação? De novo, estou desenhando o Sol, a elipse, estou pegando as duas posições extremas do lado de cá no periélio e as duas extremas do lado de lá no afélio, que são essas que estão representadas aqui, tá? E aí o seguinte, o que acontece? À medida que o planeta gira em torno do Sol, esse raio vetor
vai varrendo essa área aqui, ó. Isso é chamado de área varrida, beleza? Do outro lado, a mesma coisa. E aí, o seguinte, você tem a área 1 do lado de cá, no periélio, e a área 2. Claro que eu estou pegando o periélio e a afélio, mas você poderia pegar qualquer das partes aí da elipse, tá? Isso aí é só para ilustrar. E aí, moçada, repare uma coisa importante. O arco que o planeta faz em torno do Sol aqui, ó, isso é arco, isso é linha. Tudo bem que é um arco, mas é uma linha, né, curva. Isso é o ΔS lá da cinemática, ΔS1. E aí, claro que o planeta, nessa viagem, gastou um tempo. Por exemplo, se a Terra tem um ano, né, 365 dias, 12 meses, sei lá, ΔT1 aqui pode ter sido 3 meses, por exemplo. Então, o planeta viajou durante 3 meses. Se eu relacionar o ΔS1 com ΔT1, eu vou ter a velocidade linear V1 do planeta. E aí, do outro lado, por exemplo, ΔS2, ΔT2, velocidade V2. Se eu relacionar ΔS com ΔT, vou ter a velocidade V2. O que diz a lei de Kepler? Ela diz o seguinte: se ΔT1 for igual a ΔT2, em outras palavras, o tempo que o planeta gastou para fazer esse arco aqui, o tempo ΔT2 que o planeta gastou para fazer esse arco de cá, se eles forem iguais, isso é possível? É. Do lado de cá o planeta viajou, por exemplo, 3 meses. Do lado de cá mais 3 meses. Isso é totalmente viável. Então, se esse tempo for o mesmo, a área 1 é igual à área 2. Aí que vem a lei de Kepler. A velocidade areolar do planeta ela é constante. O raio vetor do planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Observe que ΔS1, nitidamente, o arco do lado de cá, é maior que ΔS2. Se o tempo é o mesmo e o ΔS é maior, o que acontece? A velocidade ΔS sobre ΔT é diferente. E esse V é a velocidade linear. Logo, a velocidade V1 é maior do que a velocidade V2. Isso mostra que o planeta no periélio tem velocidade maior do que no afélio. Isso é uma verdade. A velocidade linear do planeta é maior no periélio do que no afélio. Linear, linha, não é ainda areolar. Já já eu falo da areolar, beleza? E aí vem o seguinte, definição. O que é a velocidade areolar? É a relação entre a área varrida pelo raio vetor e o intervalo de tempo. Velocidade areolar, estou chamando de VA, área por ΔT. Moçada, não é a mesma coisa que velocidade linear. Velocidade linear é ΔS por ΔT, é quilômetros por hora. Olha só aí, ó. No caso da figura anterior, a velocidade areolar é a área 1 pelo ΔT1, que é igual à área 2 pelo ΔT2, uma vez que eu considerei ΔT1 igual a ΔT2. Então as áreas são iguais. Qual seria a unidade de velocidade areolar? Em vez de metros por segundo, vai ser metros quadrados por segundo no sistema internacional, porque é velocidade diária. A velocidade areolar do planeta é constante. É isso que permanece constante no giro do planeta em torno do Sol. Então está aí o Sol, aí o nosso planeta Terra, girando. Periélio, velocidade é máxima, afélio, velocidade é mínima. Tem que guardar isso, essas informações são extremamente importantes e cobradas no vestibular. E aí acontece uma coisa interessante. Se no periélio a velocidade é máxima e no afélio ela é mínima e a linear muda, linear, não estou falando de areolar agora, hein? O que acontece com o planeta? Quando ele vem do afélio para o periélio, a velocidade aumenta. Quando a velocidade aumenta, o movimento é chamado de quê lá na cinemática? Acelerado. Então ele acelera do afélio para o periélio e do periélio para o afélio o movimento é retardado. Isso vai gerar consequências, inclusive, na energia cinética e na energia potencial, que é a energia do sistema Sol-Terra. Isso é importante, falo disso já já. Tá aí, ó, consequências da segunda lei de Kepler. Mais uma vez a figura está aí, área 1, área 2, ΔT1, ΔT2, o espaço ΔS1, ΔS2. Se ΔT1 for igual a ΔT2, então área 1 igual a área 2. Consequências. A velocidade linear do planeta é máxima no periélio, claro, mínima no afélio. A velocidade linear do planeta é mínima no afélio. Do periélio para o afélio, o planeta perde velocidade, ou seja, retarda. Aumenta a energia potencial e diminui a energia cinética. Perdeu a velocidade, perde a energia cinética. Essas consequências são extremamente exploradas no vestibular. Do afélio para o periélio, o planeta ganha velocidade, ou seja, o movimento do planeta é acelerado, diminui a energia gravitacional e aumenta a energia cinética. A energia mecânica do planeta é constante em toda a sua trajetória. Isso numa escala de tempo curta, tá?
ao longo de milhões de anos não é bem assim, mas isso é um caso para outra parte da física na astronomia, beleza? Mas você pode considerar que a energia mecânica do planeta ela é constante na sua trajetória. Bem, vamos à terceira lei de Kepler, ou também chamada lei dos períodos. O que ela fala? Ela fala o seguinte, vamos primeiro entender uma coisa aqui, e eu leio o texto para você. Olha só, se você pegar Mercúrio, ele gira em torno do Sol, ele tem um raio médio de órbita, e ele gasta um tempo para fazer a translação. Se você pegar o próximo, Vênus, ele está mais distante. O que acontece com o raio da órbita dele? É maior. O tempo que ele vai gastar para girar em torno do planeta também fica maior. Ou seja, à medida que os planetas ficam mais distantes da sua estrela, o raio da órbita aumenta, o período para poder fazer o giro também aumenta. Só que o Kepler percebeu que a relação não era uma relação linear simples, ou seja, o raio dobra, o período dobra também. Não é bem assim. A relação é o texto que você vai ler agora. O cubo do raio médio da órbita de um planeta é diretamente proporcional ao quadrado do período de revolução do planeta em torno da sua estrela. Ou seja, o raio ao cubo pelo período ao quadrado é a relação de proporcionalidade. Lembra o que é raio médio? Tinha lá a estrela, distância mínima, distância máxima, e aí eu fiz a média aritmética das duas coisas e chamei de raio médio. Lembra lá no começo? Então, eu estou falando desse raio médio. O que diz a terceira lei de Kepler? Esse raio elevado ao cubo pelo período ao quadrado é uma constante. Essa constante é chamada constante de Kepler, vai depender apenas da massa da estrela, vou mostrar isso em gravitação de Newton. Moçada, pegou Mercúrio, raio ao cubo, período ao quadrado, vai dar uma constante. Pegou Vênus, raio ao cubo, período ao quadrado, vai dar a mesma constante. Essa constante é a mesma para todos os planetas. Como as medidas são astronômicas, é muito difícil ele pedir para você um exercício para você colocar valores numéricos do raio da órbita, porque é milhões de quilômetros. A forma como isso cai no vestibular é comparativa de um em relação ao outro. Por exemplo, você tem o Sol, tem um planeta, Mercúrio está aí, velocidade V1. Aí você tem a Terra, aí velocidade V2. Tem a órbita de Mercúrio, tem um raio. A órbita da Terra tem o raio dela. Você vai ter os períodos de translação e rotação dos dois. A constante de Kepler é a mesma para os dois. De tal forma que você vai poder usar a fórmula como está aí agora. Raio 1 ao cubo pelo período 1 ao quadrado é igual ao raio 2 ao cubo pelo período 2 ao quadrado. Ou seja, você vai usar a fórmula de maneira comparativa. Beleza? Detalhe importante. Não só a terceira lei de Kepler, mas todas elas valem planeta em relação à estrela, satélite em relação ao planeta. Beleza? Com isso, a gente fecha as três leis de Kepler. É só isso, é bem simples. Vamos agora resolver alguns exercícios rápidos sobre o conteúdo. Muito bem, vamos então a alguns exercícios. O primeiro exercício está na apostila, link da apostila na descrição, página 37. Eu não vou ler o texto por uma questão de tempo, tá? Leia o texto aí, vamos direto à resolução. No texto aí ele fala do movimento da Terra em torno do Sol, janeiro, periélio, julho, lá o afélio e o movimento, né? Então ele pergunta o seguinte, vamos às questões. Entre março e abril, a velocidade orbital da Terra é maior do que em maio e junho? Ora, março e abril a velocidade está diminuindo, mas ela ainda é maior do que maio para junho, porque está diminuindo mais ainda. Então, conclusão, essa questão ela é verdadeira. A segunda opção, então verdadeiro aqui, beleza? Segunda opção, em fevereiro a velocidade orbital da Terra está aumentando. Mentira, está diminuindo, então isso está errado. Beleza? Errado aqui. A força da gravidade do Sol é a mesma em todos os pontos da órbita da Terra? Vamos falar disso em gravitação de Newton, mas à medida que a distância muda, a força gravitacional também muda. Então, conclusão, ela não é constante. Isso é falso. Pela terceira lei de Kepler, podemos afirmar que em julho a velocidade orbital da Terra é menor. Mas não é pela terceira lei de Kepler, né, moçada? É pela segunda lei de Kepler, então está falso isso. Ela é menor, mas não é por esse motivo. Pela segunda lei de Kepler, podemos afirmar que em janeiro a velocidade orbital da Terra é maior. Isso é verdadeiro. É pela segunda lei de Kepler, beleza? O segundo exercício que eu vou resolver é uma questão da UFTM, página 33 da apostila. Ele fala o seguinte, num determinado sistema planetário, um planeta descreve um movimento de translação ao redor de uma estrela, segundo a trajetória e o sentido representados na figura. Sabe-se que o deslocamento entre os pontos A e B ocorre em 4 meses terrestres. Então, daqui para cá, temos 4 meses terrestres. E que as áreas A1 e A2 são iguais. Moçada, se a área 1 é igual à área 2, se ele gastou 4 meses aqui, então ele vai gastar 4 meses aqui. Então, nós já temos 8 meses de órbita. Considerando válidas as leis de Kepler para o movimento planetário e sabendo que o período de translação do planeta ao redor de sua estrela é de 20 meses terrestres, o intervalo de tempo para que ele percorra o trecho CA em meses terrestres é igual a
Moçada, se o período dele é 20 meses e ele já gastou 8, restam 12 meses. Então, a resposta é a letra B, beleza? Então, tá aí a resolução para você sobre essa questão, belíssima questão da UFTM. A próxima questão, na página 39 da apostila, questão 6 do Mackenzie. Olha só, 2 satélites de um planeta têm períodos de revolução de 32 dias e 256 dias, respectivamente. Se o raio de órbita do primeiro satélite vale 1 unidade, então o raio de órbita do segundo satélite terá quantas unidades? Essa é a maneira, como eu disse para você, que costuma cair no vestibular sobre a terceira lei de Kepler, ou seja, comparativamente. Só aplicar a terceira lei de Kepler, raio 1 ao cubo, período 1 ao quadrado, assim por diante. Ele adotou o raio 1 como sendo uma unidade. É muito comum fazer isso, tá? Então, 1 ao cubo pelo período 1, que é 32 ao quadrado, que é o período de translação do satélite, igual ao raio 2 ao cubo por período, que é 256 ao quadrado. Moçada, não faça conta de graça. Vestibular, você não tem tempo para isso. 32 ao quadrado é 32 por 32, né? E 256 vezes 256. Você pode simplificar isso. Ó. Por 32 dá 1, por 32 dá 8. Por 32 dá 1, por 32 dá 8. Então, o que vai ficar isso aí? 1 sobre 1 igual ao raio 2 ao cubo, 8 vezes 8. Ou seja, 8 vezes 8 é 64, então o raio 2 é a raiz cúbica de 64. Isso dá 4 unidades. Então, adotou como unidade o termo unidade. Mantém. A resposta do exercício, letra B, belíssima questão, é assim que cai. Beleza, moçada, com isso fechamos a primeira parte da gravitação, leis de Kepler. Próximo assunto seria a gravitação de Newton, que é a dinâmica do movimento planetário. Por hoje é isso, se gostou já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.